Nós estamos encerrando hoje uma série de reflexões chamados Sinais da Graça. Momentos quando o céu toca a terra, então a nossa vida ela é transformada. Eu quero começar a nossa reflexão nesse domingo citando um filósofo da República Tcheca, um filósofo tcheco. O nome dele eu não vou falar da maneira certa, porque eu não aprendi a falar tcheco. Se alguém que souber falar tcheco, por favor, depois me corrija, mas eu realmente não sei. Vítězslav Gardavsky, imagino que seja isso. Eu achei muito verdadeiro o que ele escreveu. A terrível ameaça contra a vida não é a morte ou a dor. A grande ameaça é morrermos antes de realmente morrer. A grande e terrível ameaça contra a vida não é a morte ou a dor. A grande ameaça é morrermos antes de realmente morrer. Porque vamos combinar, gente, viver é difícil, né? Tem certas situações que a gente passa que a gente fala assim, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu tenho que passar por isso? Ninguém planeja passar por situações difíceis. Quando a gente começa a pensar em planejar a vida, a gente pensa assim, em casar, ter uma família, ter um belo de um emprego, ter momentos bons, mas ninguém se planeja. Bom, quando eu tiver lá os meus 43 anos, eu vou passar por uma doença. Quando eu tiver lá os meus 50 anos, eu vou perder meu emprego. Ninguém se planeja pensando nisso. A gente sempre se planeja pensando no que é bom. Só que em determinados momentos da nossa vida, parece que a vida se impõe contra a gente, tirando o nosso chão, e a gente fica sem saber como reagir. Um bom nome, um bom termo para uma situação dessa é exílio. E a gente vai entender o que é o tal do exílio. Quem somos? A nossa identidade, ela é formada por duas coisas muito importantes. O lugar onde estamos e as pessoas com quem nos relacionamos. A nossa identidade ela é formada por isso. O lugar onde estamos e pelas pessoas com quem nos relacionamos. Quando isso muda de uma forma abrupta, violenta, surge então essa pergunta, quem eu sou? Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais simples. Você está trabalhando, teu trabalho está sendo elogiado, de repente vem uma notícia fatídica. Olha, está havendo um corte na empresa e infelizmente você não vai continuar mais no nosso quadro. Isso é exílio. Porque eu estou num lugar onde eu estou me identificando com o ambiente, com aquilo que eu faço, quem eu sou determina aquilo que eu faço. E agora simplesmente não posso mais permanecer no lugar onde eu estou trabalhando. Um divórcio. Não importa o tanto de tempo que um casal esteja junto, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a gente vai pegando o cacuete do outro, a gente vai pegando o jeitão do outro. E quando a gente menos percebe, num divórcio, é como se metade da gente ficasse no processo. E a gente começa nessa crise, quem eu sou? O exílio são esses momentos em que a gente fica perdido. A morte de alguém. Quantos casos de homens que morreram num acidente de carro, num problema de saúde, vem de uma maneira muito rápida, muito abrupta, e a viúva fica sem chão. Às vezes ela não sabe nem quais são as senhas de banco do marido falecido. E aí começa toda uma vida diferente, uma outra vida. Ela não estava esperando por isso. Ela foi empurrada para uma situação como essa. Uma falência. A gente está tentando fazer de tudo, mas num país como o nosso, com essa economia do jeito que é, a pressão do governo, a pressão da concorrência, chega momentos que a gente entende que não tem mais como continuar. E a gente se perde. Quem somos nós? Então, exílio é esse sentimento de que a gente não está em casa. Exílio é quando me empurram para fora da minha casa. Porque casa tem dois sentimentos, segurança e conforto. É ótimo viajar, é ótimo pegar uma praia num feriado prolongado, mas não tem coisa melhor que voltar para casa. Deitar no travesseiro que a gente já está acostumado, com o nosso cheirinho, a casa do jeito que a gente construiu, que a gente está formando. Não tem coisa melhor que retornar para casa. Exílio então é isso. Exílio é a gente estar no lugar que a gente não gostaria de estar, convivendo com pessoas que a gente não gostaria de conviver. Exílio é a gente estar no lugar que a gente não gostaria de estar, convivendo com pessoas que a gente não gostaria de conviver. E às vezes isso acontece. Em momentos assim, a terra é tocada pelos céus. Deus manifesta a graça
dele sobre as nossas vidas em momentos de exílio, para fazer nascer em nós, então, um coração com esperança. Eu quero que nessa noite, se você está passando por um exílio, que você entenda que o exílio é um preparo de Deus, é um cuidado de Deus para gerar em você um coração com esperança. Se você está passando um momento muito bom, um momento de paz, que nessa noite você saia daqui preparado para quando o exílio chegar até você. E você entenda que o exílio não é para sempre, ele é temporário, mas para gerar em você um coração de esperança. Nós vamos refletir no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 4 a 14. Antes da gente ler o texto, eu quero apresentar para vocês o contexto histórico. Por que a gente tem esse ato de tentar construir um contexto histórico? Quando a gente diz que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito, não quer dizer que foi um processo como um processo espírita, de cartas psicografadas. O profeta não estava lá na sua casa, de repente baixou o Espírito e aí ele começou a escrever. Não. Quando a gente diz que a Bíblia é a palavra inspirada por Deus, significa que pessoas, homens e mulheres, que viveram essas situações, depois que essas situações aconteceram, é que elas passaram a refletir sobre o que tinham passado ou o que estavam passando, então foram inspiradas pelo Espírito para registrar isso. É uma espécie de diário da fé, tá bem? Então a gente tem que entender o contexto histórico para tentar ficar um pouquinho mais fácil para a gente, porque é que usa-se certas palavras, certos pensamentos, tá? E nesse contexto histórico, era um contexto histórico de muitas guerras, nações guerreando contra nações. E aí surge um império global, tipo os Estados Unidos hoje, na nossa época, sabe? Um grande poderio financeiro, um grande poderio militar. Só que nessa época eles invadiam mesmo os outros países. E o que o Império Babilônico fazia? Além de deixar a terra arrasada, eles pegavam os melhores. Pegavam aqueles que tinham capacidade intelectual, aqueles que eram mais fortes fisicamente, aqueles que pensavam a cultura e a sociedade de cada nação e levavam como uma espécie de escravos para a Babilônia. Mas não era escravo igual a gente vê, né? Nos dias de hoje, gente acorrentada e tal. Eram escravos que iam para a Babilônia, para a capital, para trabalhar lá. Não eram cidadãos do Império, eram escravos, mas não ficavam presos. Eles contribuíam com o crescimento do Império. E aconteceu isso no ano de 587 a.C. A Babilônia invade Israel. Uma grande leva de judeus são exilados, são expulsos da sua casa. Eles não podem mais viver no lugar onde estavam acostumados. Eles são retirados do convívio de outras pessoas, ou seja, a identidade deles como pessoas estava sendo completamente apagada, estava sendo escrito uma nova história para eles. De onde eles estavam? Jerusalém até a Babilônia, 1.100 quilômetros. Eles tiveram que fazer esse caminho a pé. Imagina, a vergonha de ter que ser expulso de casa, ir para um lugar que a gente não conhece, caminhar dias, semanas, meses, até chegar num lugar diferente. E nessa nova terra, os hábitos e os costumes eram muito estranhos, e a língua incompreensível. Não conseguia entender o que eles estavam dizendo. Selamat Pari, Namassaya Eugênio. Entenderam o que eu falei? Não, porque eu usei uma língua que não é a língua comum a nós, não é a língua do coração. Eu falei em Bahasa, Indonésia. É a língua usada lá na Indonésia. Boa tarde, meu nome é Eugênio. Só sei essas palavras também, contar até 5. Satudo, Atigan, Patlimá. Só. Mas é o que eu sei. Mas quando se fala na língua do nosso coração, aquilo faz sentido. E eles estavam em outro lugar, com outra língua, outros costumes. Todas as realidades que eram familiares para eles se perderam de vista. O clima era diferente, os rostos não eram amistosos e muito menos conhecidos. Lembra? Exílio é o sentimento de que eu não estou em casa, então eu fico desconfortável e fico inseguro. Quem é que já precisou mudar de cidade por emprego? Talvez saiba o que é esse sentimento. Alguém teve essa experiência? A gente tem que mudar de cidade por causa de emprego? Porque exílio não é experiência ruim sempre. A gente vai ver isso hoje, aqui a partir do texto bíblico. Mas é esse sentimento.
Eu não estou mais em casa, eu estou em outro lugar, eu estou desconfortável, eu tenho que me adaptar, eu tenho que sobreviver a essa situação. E é engraçado que nesse período, os judeus, eles repensaram a vida deles, repensaram a fé deles. Se Deus existe, por que está deixando isso acontecer com a gente? Se Deus é tão bom, por que coisas ruins estão acontecendo com a gente? Porque é isso que o exílio provoca. O exílio provoca questionamentos. E fé caminha sempre ao lado de dúvida. O contrário de fé não é dúvida. O contrário de fé é desobediência. A dúvida faz parte da fé. Por exemplo, nessa época, eles escreveram muitos salmos belíssimos. Dentre eles, o Salmo 137. E ele começa assim, o Salmo 137. Quem pode ler para a gente? Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Isso, obrigado, minha linda. Percebem? Eles estão em outro lugar e quando eles chegam nesse lugar, a única reação que eles têm é essa. É sentar, chorar, lamentar, lembrar de como era bom onde eles estavam. Porque essa é uma reação nossa. Porque a gente trabalha na base da comparação. O que eu estou aqui e onde eu estava, a gente começa a comparar lugares, pessoas, costumes, para a gente tentar encontrar pontos de convergência, mas quando a gente não encontra, a gente só resta isso, sentar, chorar e lamentar. E de um olhar para o passado, quando a gente está no exílio, as nossas expectativas são as mais honestas e humanas possíveis. Quando você tiver a oportunidade de passar por um exílio, agora consciente disso, você vai perceber isso. A sua tendência vai ser olhar para o momento que estava bom e agora não é mais, e você vai começar a criar expectativas ruins. Não vai dar certo. Não vou aguentar. Eu não vou resistir. Eu quero voltar. Não vai, não vou. E aí o término do Salmo 137 revela toda essa humanidade verdadeira dos judeus. E vocês vão se assustar com os últimos versículos do Salmo 137. Quem pode ler o versículo 8 e 9? Ó Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que retribuiu por tudo que fez contra nós. Feliz é aquele que pegar suas crianças e as esmagar contra a rocha. Está na palavra de Deus, incrível. O povo de Deus, o povo de um Deus de amor, desejando o mal não apenas de quem estava machucando eles, mas desejando o mal dos filhos desses estrangeiros babilônios. Terrível, mas verdadeiro, humano. Porque talvez essa seja a beleza da palavra de Deus. Na palavra de Deus não há heróis da fé. Quem disse para nós que esses homens e mulheres relatados na Bíblia são heróis da fé foi a religião. Eles são homens e mulheres, como nós. Gente que pensa coisa que não tinha que pensar, gente que reage da maneira que não tinha que reagir. Porque o foco não está na nossa capacidade, o foco está na bondade de Deus, apesar da gente ser como a gente é. Quem me dera alguém retribuir para você tudo que você está fazendo contra mim. E bem-aventurado e feliz é aquele que pegar a cabeça das suas crianças e esmagar contra a rocha. Mas sabe o que é mais lindo em palavras como essas? Não o desejo deles de mal do outro, mas que eles estão sendo verdadeiros com eles mesmos. A verdade é que a gente tenta enganar a gente mesmo. A gente não tem a coragem de olhar para a situação como ela é. E a gente não tem coragem de ser verdadeiro com a gente mesmo. E nesse momento eles estão sendo verdadeiros com eles mesmos. E aí começou o processo de libertação deles. Porque verdade que não liberta, não é verdade. Verdade que não liberta, não é verdade. A gente teve essa experiência de exílio. Talvez a gente não tenha percebido ainda. O primeiro exílio que a gente passou aconteceu quando a gente nasceu. A gente estava acostumado num ambiente tão bom, tão quentinho, a gente estava sendo alimentado, protegido. E de repente a gente tem que ir para um outro lugar, estranho, alheio. A gente já é recebido no mundo apanhando. Aí o choro brota com toda a força, porque a gente não está acostumado com o exílio. E aí quando a gente começa a se acostumar, a gente vai crescendo, a gente chega lá nos 6, 5, 6, 7 anos, a gente é empurrado para outro ambiente estranho, a gente é empurrado para um mundo terrível e exigente, onde ficam tentando provar a gente a todo momento. A gente é mandado para a escola, a gente sai do ambiente de proteção da casa
e tem que ir para a escola. E quando a gente está se acostumando com essa nova vida, vem um novo exílio pela frente. A gente tem que deixar a escola e tem que se dedicar ao trabalho. Então a gente experimenta vários exílios durante a vida. E o exílio continua sempre. Aí que está a grande sacada, a grande diferença é: qual é a minha reação diante dos exílios que se impõem sobre a minha vida? Eu me amarguro ou eu me renovo? E não tem alternativa, gente. Das duas, uma. Ou a gente se amargura com o exílio, com a situação que a gente não gostaria de passar, ou a gente se renova. Tendo esse contexto, esse panorama histórico, o sentimento do povo judeu, aí Deus levanta o profeta Jeremias, e o profeta Jeremias manda uma carta. Jeremias está em Jerusalém, Jeremias não foi deportado, e dirigido pelo Espírito ele escreve uma carta e envia essa carta àqueles que estão na Babilônia. E nós vamos ler agora dos versículos 4 a 9 e depois dos versículos 10 a 14. Então diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia: construam casas, estabeleçam-se nelas, plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para as suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês, na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir, e eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Como será que essas pessoas estavam reagindo ao exílio? Você consegue imaginar isso? Como que elas se sentiram? Eu me sentiria mal. Não é o lugar que eu quero estar, não é o país que eu escolhi viver, não são as pessoas com quem eu decidi me relacionar. Por isso a carta então é enviada para eles. Tudo aquilo que era estável para eles foi desestabilizado. Quando o nosso tapete é puxado, a gente fica estatelado no chão, tentando entender o que aconteceu em primeiro lugar e depois tentando recobrar o fôlego para saber como reagir. Você já passou por isso? Já puxaram o teu tapete em algum momento na vida? Já fizeram algum mal para você? Você já teve que ir para um lugar que você não gostaria? Você já teve que conviver com gente que você não estava acostumado? E quando isso acontece com a gente, enquanto a gente está ali com o rosto no chão, prostrado, tentando entender e tentando recobrar o fôlego, o nosso coração transita entre os versículos 8 e 9 do Salmo 137. Ah, Deus, arrebenta a cara de quem fez isso comigo. Ah, Deus, como vai ser feliz aquele que tratar os filhos desse amaldiçoado com aquilo que merece. A gente está lá, a gente não sabe como reagir. Como dizia o filósofo tcheco Gardavsky, a grande ameaça é morrermos antes de realmente morrer. Tem gente que sofre esse tipo de revés na vida e não consegue se erguer do chão. Morre antes mesmo de morrer. Fica remoendo o que fizeram comigo, o que falaram de mim, o que aprontaram contra mim, e não conseguem sequer levantar para tentar reagir. Mas o exílio não existe para matar a gente. O exílio ele existe para nos libertar. Porque o exílio é o pior que revela o melhor. O exílio é o pior que revela o melhor. E diante dessa situação difícil, Deus levanta Jeremias. E Jeremias manda mensagem, então, para o povo. E nós vamos ver, versículo por versículo, o que Jeremias estava querendo dizer a eles, ok? Versículo 4. Quem pode ler para a gente, por favor? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. É muito interessante a maneira como Deus começa, a maneira como ele se revela ao povo que está lá. Como que Deus chama a si mesmo? Senhor dos Exércitos. Qual que é a imagem que vem na sua cabeça quando fala de Senhor dos Exércitos? Um homem comandando. E ele está como esse homem? Lutando. O que mais? Em guerra.
Imagina ele num cavalo branco, igual Dom Pedro, lá no quadro do Grito de Ipiranga, né? Com a espada embanhada, e está pronto ali para sinalizar algo de libertação ao povo. Está lá ele. Só que não tem nada a ver isso. A palavra usada no hebraico, Javé Tsevayot, é uma expressão que não era comum aos judeus. Só se tornou comum depois que os judeus foram para a Babilônia. Por quê? Na Babilônia foi desenvolvida uma arte. Eles olhavam para as estrelas e associavam as estrelas a forças espirituais. Daí surge a famosa astrologia. As estrelas dos céus regem e determinam a vida das pessoas. Por isso, até hoje, algumas pessoas acessam na internet ou vão no jornal para ver o horóscopo, porque as estrelas determinam o destino das pessoas. Mas quando Deus chega e se apresenta como Senhor dos Exércitos, essa expressão é a seguinte: o Senhor é aquele que domina o exército, as hostes de estrelas dos céus. Enquanto o povo babilônio estava na expectativa de que os astros regessem e determinassem o seu destino, o povo de Deus conseguia olhar acima das estrelas. Aquele que governa e tem o poder sobre todas as estrelas. É aquele que consegue realmente determinar o nosso futuro. Por isso ele se apresenta dessa forma: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu enviei vocês para a Babilônia. Uau! A gente sabia que Deus é bom. A gente sabia que Deus livra a gente. Agora a gente não sabia que Deus manda a gente para exílio. Porque no cuidado dele, ele vai direcionando as nossas vidas para nos libertar. Momentos difíceis na nossa vida são cuidados de Deus para nós. Sabe por quê? Porque é uma forma dele chamar a atenção da gente. Porque enquanto está tudo bem, está tudo bem. A gente vai vivendo, a gente vai suportando a vida. A vida é difícil, mas está tudo bem. A vida é difícil, mas domingo dá para fazer um churrasco. A vida é difícil, mas no feriadão dá para pegar uma praia. A vida é difícil, mas eu consigo viver a minha vida. Agora, quando começa uma dor crônica, é Deus chamando a atenção da gente. Porque a gente só presta atenção ao que está bom quando algo está ruim. É Deus dizendo assim: vamos acordar. A vida não é só isso, a vida é muito mais. Versículo 5. Quem pode ler para a gente? Construam casas e estabeleçam seguras. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Isso. Obrigado, Ginaldo. Diante da catástrofe, quando o nosso tapete é puxado, a gente está lá estatelado no chão, a nossa reação é começar a ficar amargurado, é cruzar os braços, é ficar pensando assim: nossa, como era bom lá em Jerusalém, nossa, eu não vejo a hora de voltar para lá. E é como se Deus estivesse dizendo assim: gente, se vocês assumirem essa postura diante da vida, a vida de vocês será miserável e vazia. Porque em vez de vocês enxergarem uma oportunidade nesse momento tão difícil de se reinventarem, de ressignificarem a história de vocês, vocês vão ficar presos àquilo que um dia foi bom e hoje não é mais. O problema não é onde você está. O problema não é o seu emprego. O problema não é onde você está trabalhando. O problema não é onde você está morando. O problema nunca é geográfico. O problema é de coração. O problema é como a gente está diante da vida. Deus está dizendo assim para eles: onde vocês estão não é o lugar que escolheram. Então façam desse lugar que vocês não escolheram uma casa para vocês. Não é o lugar que vocês gostariam de viver? Não é o lugar onde vocês gostariam de criar os filhos de vocês? Pois então, extraiam o melhor do pior. Sejam produtivos. Plantem pomares, colham os frutos daquilo que vocês puderem fazer. Façam o melhor do pior. E a mensagem continua. Versículo 6. Chegou mais uma mensagem. Quem pode ler para a gente? Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e
não diminuam. Isso, obrigado, Vitória. Além do lugar, lembra que exílio é a gente se sentir num lugar que não é a nossa casa. E exílio também é a gente ter que conviver com gente que a gente não gostaria de conviver. E como tem disso, né? E o que Deus está falando é exatamente isso. Não é um lugar que vocês gostariam, então não cruzem os braços, sejam produtivos, façam algo de bom, façam esse lugar ser a casa de vocês e mais do que isso. Olhem para as pessoas desse ambiente onde você não está se sentindo à vontade, não olhe para elas como superiores e muito menos como inferiores a vocês. Desenvolvam relacionamentos de intimidade com elas. Preste bem atenção. Você não pode ser a pessoa que Deus deseja que você seja se você ficar distante das outras pessoas. Sabe uma coisa que a gente perdeu? A gente não foi ensinado, me dá a impressão, aqui no Brasil. A gente acha que aqueles que não pensam iguais a gente não devem conviver com a gente. Então a gente evita o contraditório. E é justamente o contrário. Sabe quem que vai ser a maior bênção no teu trabalho? Aquela pessoa com quem você bate boca. Aquela pessoa com quem você pensa de maneira diferente. É porque ela vai forçar você a ser cada vez melhor. Ela vai ajudar você a enxergar algo, uma situação que você não estava vendo, porque você está pensando de uma maneira e ela pensa de uma maneira diferente. O seu maior aliado é aquele que pensa de maneira diferente de você. Já pensou nisso? E o que a gente faz com pessoas assim? A gente quer fugir dessas pessoas. A gente não quer conversar com elas, porque a gente não aprendeu a conversar sobre ideias. A gente conversa sobre sentimentos. Eu não me sinto bem com você, então eu não quero nem me relacionar com você. Essa semana, chama essa pessoa para tomar um café. Só não vale ninguém aqui da igreja, senão você já vai saber, né? Poxa, alguém me chamou para tomar um café, essa pessoa não gosta de mim. Chama essa pessoa para tomar um café contigo e fala assim, olha, a gente não pensa igual, eu queria ouvir de você, como é que você enxerga isso? Se permita ser ministrado pelo Espírito de Deus a partir de gente que não pensa igual a você. Tem um ditado da tribo Xhosa que diz assim, pessoas precisam de pessoas para se tornarem pessoas. Pessoas precisam de pessoas para se tornarem pessoas. No nosso mundo, a gente faz exatamente o contrário. A gente quer manter uma aparência de sucesso, uma aparência de que a gente sabe resolver tudo, de que a gente não tem nenhuma falha. Por isso que as fotos nas redes sociais precisam ser fotos sempre alegres, sempre com filtros. Não podem ser fotos da vida real. Tem mais uma mensagem de Jeremias. Quem pode ler o versículo 7? Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade. Orem pela paz. Paz não é ausência de guerra. Na língua hebraica, paz, shalom, não é ausência de guerra. Porque a paz, de acordo com os judeus, pode existir mesmo durante a guerra. Paz tem a ver com uma integralidade de existência. Eu estou completo na minha relação com Deus, eu estou completo na minha relação comigo mesmo, eu estou completo na minha relação com o outro. Embora haja divergências, embora haja dificuldades, embora haja situações muito complicadas, eu estou completo, eu estou equilibrado. Shalom, no hebraico, significa vida equilibrada, equilíbrio. A guerra continua, a vida é uma luta, mas eu estou equilibrado. Por isso Deus então pede, orem pela paz da cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Não é a cidade que vocês gostariam de estar, não é o emprego dos seus sonhos, não são as pessoas com quem você gostaria de conviver. Então faça o seu melhor. Faça esse lugar ser o melhor possível para você e para os outros. Envolva-se em transformar o que for necessário de vocês virem. A mensagem do profeta Jeremias é ao mesmo tempo uma advertência e um desafio. Não fiquem de braços cruzados, não fiquem esperando, quando Deus me fizer voltar lá para onde eu estava feliz. Façam tudo que estiver ao seu alcance para se reerguer. Vivam o agora. Vivam o agora. Esqueçam o passado.
O futuro está sendo construído, então vivam o melhor agora. Um dos meus autores favoritos, J.R.R. Tolkien, escreveu o Silmarillion, escreveu o Hobbit, escreveu O Senhor dos Anéis, que virou uma trilogia. Ele criou uma frase, uma palavra que não existia, e é fantástica. E a ideia da palavra está numa citação que ele fez. Tudo o que sabemos, e isso em grande parte por experiência direta, é que o mal trabalha com um vasto poder e sucesso perpétuo, em vão, apenas preparando o terreno para que o bem inesperado brote. A última palavra não será do mal, a última palavra é de Deus. Deus transforma as nossas situações desagradáveis em um bem surpreendente. Você é testemunha viva disso. Quantas situações você já passou e pensou assim, não vou conseguir superar isso. E você está aqui. Você está vivo, você superou, você venceu. Porque o bem brota desse terreno onde o mal insiste em se manter. Se o exílio é catástrofe, essa experiência onde o mal está vencendo a torto e a direita, onde parece que tudo está perdido de uma forma inesperada, todas as adversidades são superadas. Tolkien chamou isso de eucatástrofe, uma catástrofe boa. Porque catástrofe é quando está tudo normal e de repente do nada a situação inverte. Eucatástrofe é quando está tudo ruim e de uma forma ou de outra inesperada tudo reverte. Deus transforma o mal em bem. Deus transforma a maldição em bênção. E aí ele termina a carta. Assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que eu lhes fiz e os trarei de volta para casa. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não planos de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. O exílio, que é viver onde não desejamos ou conviver com quem não gostamos, nos leva a tomar uma decisão. Eu ficarei amargurado, prestando atenção ao que não está bom, sentindo pena da minha própria situação, ou eu concentrarei as minhas energias no propósito de extrair o melhor do pior? Qual é a decisão que você tem tomado hoje? Você se fechou, você se encaracolizou em você mesmo. Você fica lambendo as suas feridas, fica lambendo a sua dor. Isso não podia ter acontecido comigo. Ou você está tentando, eu tenho que encontrar algo de bom nisso e encontrarei. Eu vou sair disso. Diariamente nós fazemos escolhas. Diante do exílio você pode dizer assim: eu não gosto daqui. Como eu vou me entregar a essas pessoas de quem eu não gosto? Esse lugar não vai dar futuro nenhum. Ou você pode dizer: eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o meu melhor. Não é o lugar que eu gostaria, não são as pessoas com quem eu gostaria de conviver, mas eu vou fazer o meu melhor. Fenelon, François Fenelon, teólogo católico, ele escreveu assim: existem dois tipos de pessoas: as que olham para a vida e se queixam do que não têm, e as que olham para a vida e se alegram com o que têm. Essa é a diferença. Que reação você está tendo diante da vida? Você está se queixando? Você está se lamentando? Ou você está tentando extrair o melhor do pior? E a mensagem termina: Deus, o Senhor dos Exércitos, aquele que rege as hostes celestiais,
aquele que cuida do destino de cada um de nós, aquele que está conosco enquanto estamos caminhando e vivendo por esta terra, é aquele que sabe aonde está guiando os nossos passos. Preste bem atenção. Deus não perdeu a soberania sobre a sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não está brincando com você. Ele leva a sua vida muito a sério. Exílios são momentos de crescimento para nós. O mal trabalha com um vasto poder e sucesso perpétuo, mas em vão, apenas preparando o terreno para que o bem inesperado brote. Versículo 12 diz exatamente isso. Naqueles dias, quem pode ler para a gente? A segunda mensagem, naqueles dias. Naqueles dias, quando vocês chamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Isto. Não sei se você compreendeu a grandeza dessa afirmação de Deus. Deus ouve as nossas orações naqueles dias. Naqueles dias, onde a gente senta, chora, nos rios da Babilônia, sofrendo, tristes com o que aconteceu. Nesses dias, Deus ouve as nossas orações. Porque o exílio é realmente esse momento da gente se recolher, mas não da gente se isolar. É da gente parar e repensar. O que eu estou fazendo até hoje está dando certo? É isso que Deus esperava de mim? Ou Deus quer algo diferente? E quando nós nos encontramos com Deus, a promessa é essa: o nosso exílio acaba. Versículo 13 e 14, as duas últimas mensagens. Quem pode ler para a gente, por favor? Se me buscarem de todas as nações, me encontrarão. Sereis encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Obrigado, de novo. O exílio acabará. O exílio não é para sempre. O exílio serve para a gente ter o nosso coração voltado a Deus, para saber que Ele nos ouve, mas para a gente ouvi-lo também, para que a gente tenha o nosso destino direcionado conforme a vontade dEle, para que surja o melhor daquilo que é o pior. E sabe o que foi mais assustador nisso tudo? Alguns dos judeus não quiseram aceitar o exílio. Tentaram de todas as formas lutar, mudar isso, mas não da maneira como Deus tinha dito. Não construíram casas, não oraram pela paz e pela prosperidade da Babilônia, mas a maioria sim. E gente, foi o momento de maior crescimento do povo judeu. Foi o momento onde o povo que pensava que perderia sua identidade, encontrou a sua identidade, fortaleceu a sua identidade em Deus. Porque foi a partir da decisão de viver e viver bem na Babilônia que surgiu, por exemplo, a formação do Antigo Testamento. Se hoje nós temos Gênesis a Malaquias, é porque o povo, num país onde eles não queriam, num costume que eles não queriam, não estavam habituados, porque eles entenderam que essa era a vontade de Deus, começou a emergir criatividade, começou a emergir coisas novas. E aí nós temos hoje a palavra de Deus, as promessas relativas ao Messias, porque o povo, no meio da dificuldade, no pior momento da sua história, eles retiraram o melhor. E eles voltaram para a sua casa, porque eles aprenderam que Deus não era Deus apenas de Israel. Deus é um Deus que sustenta todo o universo. Deus estava na Babilônia com eles, e Deus retornou com eles para Jerusalém. O exílio é o pior que faz brotar o melhor. E eu quero orar por sua vida, quero orar por minha vida, porque precisamos responder
positivamente ao exílio que se estabelece em nossas vidas.